inimigo, é o nosso adversário, é com ele que nós estamos lutando ferrenhamente. Não é contra homens, não é contra mulheres, não é contra religiões, é contra o pecado. Porque o pecado aborrece a Deus. O pecado afasta a presença de Deus de nós. Então nós não podemos compactuar com o pecado. Nós não podemos deixar o pecado habitar dentro de nós. Nós temos que tirar ele de dentro de nós. Nós temos que lutar contra ele todos os dias da nossa vida aqui na terra. Abra a sua Bíblia no livro de Efésios. Todos conhecem Efésios, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E esse capítulo que eu vou ler, esses versículos são muito conhecidos. Efésios, capítulo 6. Capítulo 6, a partir do verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e contra a sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, meus irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com verdade, e revestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança, súplica por todos os santos e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Apóstolo Paulo está nos orientando com esta carta, está nos ensinando. Quem pensa que ser cristão é viver num mar de rosas, está enganado. Ser cristão é entrar numa guerra permanente. Que guerra é essa? É a guerra do bem contra o mal. E essa guerra não tem fim enquanto vivermos aqui na terra. Essa guerra é diária. Mas o nosso Deus é um Deus forte. Nosso Deus é forte. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é guerreiro. Nosso Deus, Ele nos ensina a sermos fortes como Ele. O nosso Deus preparou armas para nós lutarmos nessa guerra. Porque o Senhor, quando nos coloca em qualquer guerra, Ele nos capacita. Ele não é um Deus que joga a gente sem preparo, mas Ele nos prepara. Então Ele preparou as melhores armas. As melhores armas Ele preparou e nos ensinou a usar essas armas e diz: agora você vai. Agora você vai viver essa luta todos os dias que você estiver aqui na terra.
descanso quando formos morar com Jesus na Nova Jerusalém. Lá não vamos estar em guerra, lá será paz. Mas enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos em guerra. Então o tema dessa palavra hoje é: estou em guerra. Não podemos esquecer isso. O soldado que relaxa, ele esquece todas as táticas de guerra. Ele não pode relaxar. Ele tem que estar sempre em prontidão. E nós, como soldados do reino do Senhor, temos que estar em prontidão. Então, o que o apóstolo Paulo quis nos ensinar aqui, talvez Paulo estava numa prisão quando ele começou a escrever essa carta. E ali, talvez ele estivesse olhando para os soldados, os carcereiros, e tendo toda aquela imagem de um soldado. E o Paulo trouxe aquilo para o mundo espiritual. A nossa luta não é contra pessoas aqui, mas é contra o diabo e seus anjos. Então, meus irmãos, vamos nos preparar como um soldado aqui na terra. Um soldado tem capacete, então nós temos que ter capacete. Um soldado tem que ter espada, então nós temos que ter espada. Um soldado tem a couraça, então nós temos que ter a couraça. Um soldado tem o cinturão, então nós temos que ter o cinturão. E aí sai essa carta do apóstolo Paulo. É Deus usando a vida do apóstolo Paulo para nos ensinar, para que a gente não viva descansando. Deus é tão bom, Deus é maravilhoso, Deus está no governo de tudo. E aí Satanás vem e nos dá uma flechada, vem com a sua lança, enfia em nós, nos quebra, nos destrói. Por quê? Estamos descansando, esquecemos que estamos em guerra. Então a palavra de hoje é para te acordar. Essa palavra está me incomodando a semana, está me acordando. Ainda mais com tudo que a gente tem visto aí no mundo, é fácil a gente ficar com essa palavra na nossa mente, no nosso coração. Que no mundo espiritual a gente não pode brincar de ser cristão. Ou você é, ou você não é. Então a palavra que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós, ele está falando: olha só, vocês não podem esquecer nessa guerra de algumas palavras. Vocês não podem esquecer da verdade. Vocês não podem esquecer da justiça. Vocês não podem esquecer da paz. Vocês não podem esquecer da fé. E vocês não podem esquecer da salvação. Essas 5 palavras estão contidas nesse livro, nesse capítulo que eu li. E é como se o apóstolo Paulo dizendo: viva intensamente essas palavras todos os dias que vocês estiverem na terra. Que palavras são essas, hein? Verdade, justiça, paz, fé, salvação. Orientações do apóstolo Paulo, não é da pastora Érica, do apóstolo Paulo. E como nós vamos falar de guerra, eu estive estudando algumas táticas de guerra. Em primeiro lugar, nós temos que saber com quem estamos lutando. E o apóstolo Paulo, ele disse aqui para nós com quem nós estamos lutando. Nós estamos lutando com principados, com potestades, com príncipes das trevas, com hostes espirituais da maldade e com o próprio Satanás. Esses são os nossos inimigos. É esse o exército inimigo que vai vir com tudo contra nós. E o apóstolo Paulo: cuidem-se para que vocês não sejam destruídos.
sabia que haveria uma internet, que haveriam redes sociais, que tentariam nos tirar da presença de Deus o tempo todo. Ele nem imaginava que nas escolas tentariam colocar uma ideologia de gênero, dizendo para a criança que ela não precisa ser nem menino nem menina, ela escolhe depois o que ela quer ser. Ele não sabia de nada disso. Mas ele já sabia que a guerra ia ser cruel. E disse: preparem-se, preparem-se. O nosso Deus nos deu todas as táticas de guerra. E é para quê? Para você ficar aí, se afastando das situações, se escondendo como um soldado medroso e covarde. Não! Jesus não pagou um alto preço para você se acovardar. Sai da caverna! Sai da caverna! Você pensa que você pode se esquivar do que está acontecendo? Não! Você não pode se esquivar, você não pode se esconder. Você precisa saber qual é o teu exército, que lado você está, qual é a sua posição e partir para dentro. E numa guerra, irmão Zeca, numa guerra nós temos a resistência. Nós precisamos ter a resistência. E Deus me mostrou algumas coisas que a gente precisa resistir. Nós precisamos resistir, ter a nossa resistência bastante forte no nosso caráter. A nossa resistência é o nosso caráter. O nosso caráter, ele tem que ser capacitado de verdade. Para nós termos uma resistência sólida, eficaz, nós precisamos ter um caráter capacitado de verdade. Não podemos nos contaminar com a mentira. Não podemos. A mentira enfraquece a resistência. Temos que ter no nosso caráter capacitado de muita verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse versículo foi muito citado na campanha do outro presidente durante todo o seu governo. Mas a gente não pode lembrar desse versículo João 8:32 apenas na política. Nós temos que lembrar dele na nossa vida, na nossa luta, na nossa guerra. É com a verdade que vai nos libertar de qualquer cativeiro. É com a verdade. Você pensa que você pode resolver algum problema contando uma mentirinha? Quando você abre a boca para contar uma mentirinha, você entra dentro de um cativeiro. Já reparou? Depois, para você resolver aquela mentirinha, dá um problema enorme. Dá um problema enorme e às vezes não tem nem como consertar o erro. Porque nós contaminamos o nosso caráter com a mentira. Não podemos. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. A verdade é Jesus. A verdade está em Jesus. Vamos ser verdadeiros em todo o nosso agir. Irmãos, quando eu falo sobre verdade, muitas das vezes você pode olhar para mim e falar assim: poxa, mas eu não conto mentira. E a enganação que você deixa sair de você. E quando você quer mostrar algo que você não é, isso é uma inverdade, é uma mentira camuflada, mas é. E o diabo, ele tem enfraquecido a nossa resistência por causa dessa palavrinha, verdade. Nós temos usado essa palavra no dia a dia. O apóstolo Paulo está dizendo nesse texto. Nós temos que usar a verdade. Nós temos que ser verdadeiros. Haja o que houver. Não tem como encobrir uma situação contando uma mentirinha. Não tem. Vamos nos enfraquecer. Poxa, mas se eu falar a verdade, vai magoar tanto a pessoa. Ore ao Senhor. Peça uma maneira de falar, de contar. Mas não minta. Não deixa sair da tua boca algo
está pecando porque não estamos sendo verdadeiros. Não estamos sendo verdadeiros nem com Jesus. Quantas vezes tentamos enganar até o próprio Deus, colocando a nossa máscara, tentando nos esconder. Assim como Adão, quando pecou, se escondeu com Eva. Quantas das vezes nós tentamos nos esconder de Deus? Quão infantil nós somos de Deus, não dá para esconder. Se eu for no mais profundo, Ele está. Se eu for no mais alto, Ele está. Não tem como nós nos escondermos de Deus. Eu quero te dizer, essa arma de defesa, um caráter capacitador de verdade. Anote isso. Anote isso. João 8,32. João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora eu vou te dizer uma outra arma de defesa. O capacitador, caráter capacitador de justiça. É a segunda palavra que Paulo usa nesse texto. Primeiro, verdade. Segunda, justiça. Caráter capacitador de justiça. Essa arma de defesa, ela é uma resistência contra a injustiça. Queridos, se nós formos analisar a nossa vida, é muito fácil nós julgarmos as situações externas, a situação que está vivendo o nosso país, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É muito fácil nós julgarmos. Tem justiça aqui, tem injustiça ali, é muito fácil. Mas quando se trata de nós mesmos, olharmos e vermos a injustiça, o quanto estamos sendo injustos em algumas atitudes de nossas vidas, não é fácil. Não é fácil. Você pode estar pensando, mas aonde é que eu estou sendo injusto? Se autoexamine. Reflita a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de julgar. Reflita. É tempo de refletirmos, de arrazoarmos, de pensarmos, de refletirmos sobre nós mesmos. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Veja se você foi contaminado no seu caráter pela injustiça. Veja se você não está sendo justo em todas as suas atitudes aqui na terra. Lembra que eu abri essa palavra dizendo, estamos em guerra o tempo todo. Não é um joguinho que você joga com o seu amiguinho. Não é 1 hora, 2 horas de jogo e ganha o vencedor. Não, é o tempo todo. Estamos em guerra. Guerra. E temos que estar cheios da justiça. Temos que ser justos. Os justos herdarão a terra. Justos. Nós temos que ser chamados como Natanael. Justos, sem dolo. Eu e você, como Jó, íntegro. Não pode haver contaminação de injustiça. E eu queria deixar para vocês aí o versículo da palavra de Deus. Vamos abrir 1 João 2:29, lá perto de Apocalipse. Esse versículo, ele é pequenininho, mas ele é muito significativo. 1 João 2:29 diz assim: se sabeis que Ele é justo, sabei que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Se você nasceu na água e no Espírito, conforme eu preguei semana passada, você tem que ser uma pessoa justa. O teu caráter tem que estar irrigado de justiça. Senão você reflita no teu novo nascimento. É preciso nascer da água e do Espírito. Outra arma de resistência, caráter capacitador da paz. Paulo disse, verdade, justiça, paz. E Paulo mesmo diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, quando se fala em paz,
Paulo está dizendo para mim e para você: deixa a maledicência de lado, deixa o egoísmo de lado. Gente, irmãos, maledicência é difamação. Quantas vezes nós difamamos alguém, não porque começamos a falar, mas até mesmo porque ouvimos e ficamos calados, não defendemos e até passamos. Difamação é maledicência, é falta de passividade. E a arma de defesa nossa é termos a paz. Nós temos que ser pacíficos, nós temos que levar a paz onde quer que nós formos. Se somos egoístas, se pensamos em nós mesmos, nós vamos estar incitando a falta de paz. Porque o egoísta, ele olha para suas vontades, seus desejos, não importa o que o outro precisa, importa daquilo que eu preciso. Não importa que esteja todo mundo em guerra, importa que eu estou bem. Nós não podemos ser assim. A nossa resistência tem que estar cheia da paz de Cristo. Seguir a paz com todos. Temos que estar em paz com todos. Todos. Não é paz só com as pessoas que a gente ama. Não é paz só com o meu marido. Não é paz só com a minha filha. Não. Paz com todos. Paz com os nossos inimigos, hein? Carnais. Eu disse que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então aquela pessoa que te persegue não é o teu inimigo. Você tem que estar em paz com ela. O teu inimigo é quem está dentro dela. Paz. Precisamos de paz. E a palavra diz também que nós temos que ter a resistência. Caráter capacitador de fé. Devemos estar revestidos de fé, resistindo toda a incredulidade. Se a gente não tiver o nosso caráter formado, encharcado na fé, nós vamos ser contaminados pela incredulidade. E a incredulidade faz a gente não ter mais esperança de nada. A incredulidade rouba a nossa esperança. Apóstolo Paulo está nos advertindo. Fé. O que é a fé? É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que estão por vir. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu tenho fé. Essa vitória é minha. Eu já ganhei esta guerra. Fé. Caráter capacitador de fé. Vamos mandar embora toda a incredulidade. A incredulidade mexe com a nossa imaginação, irmãos. A incredulidade mexe com a nossa mente. Não vamos deixar a incredulidade entrar em nós. Não vamos. Eu me lembro lá em Mateus, capítulo 17, quando Jesus está com fome e ele vai naquela figueira e ele quer um figo para ele se alimentar, só que só tinha folhas. E aí ele amaldiçoa, não vai dar mais fruto nenhum. E naquele mesmo instante, aquela figueira secou. E os discípulos ficaram atônitos. Uau! O que é isso que ele fez? Foi uma mágica? Mestre, como tu fez isso? E Jesus fala para eles: se vocês tiverem um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão mandar essa figueira secar, ela vai secar, tu vai falar aquele monte, sai daí e se atira lá embaixo, e o monte vai te obedecer. Se você tiver um pouquinho de fé, você vai fazer coisas, vocês vão fazer coisas maiores do que eu estou fazendo. Um pouquinho de fé. É por isso que o diabo quer nos atacar e atirar ali na nossa resistência, no nosso caráter capacitador de fé. Ele quer nos roubar a fé e nos encher de incredulidade, porque a incredulidade nos tira toda a esperança. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Paulo também, os irmãos gravaram as palavras: verdade, justiça, paz, fé. Agora a última que Paulo fala: natureza encorajadora da salvação. Aí não é caráter, a salvação é a natureza, é o novo nascimento. Salvação. A salvação, ela põe fortalecida a nossa
nossa resistência do medo. Quando nós cremos na salvação, nós não temos medo de nada. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Salvação nos garante vida eterna. Haja o que houver, eu tenho a vida eterna. O que me separará do amor de Deus? O que me separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Será a perseguição? Será a fome? Será a nudez? Será o perigo? A espada? Que me separará do amor de Cristo? Não sabeis que todos os dias somos levados para a morte, como ovelhas vão para o matadouro? Mas, no entanto, somos mais que vencedores, por meio daquele que tanto nos amou, Jesus Cristo. E uma coisa Paulo dizendo, eu estou bem certo, eu estou convicto, que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestades, nem o hoje, nem o porvir, nem criatura alguma vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque somos mais que vencedores. A salvação nos garante a vitória. A salvação nos garante morarmos eternamente. Ela lança fora todo medo, qualquer tipo de medo. A salvação lança fora. Eu te disse as armas de resistência. Agora tem as armas de ataque. Todo exército tem um pelotão de ataque, não é? O ataque que Paulo está nos ensinando é o ataque da oração e do jejum. Orai sem cessar. Orai e vigiai. Lembram? Lá em Mateus 21, o lunático, aquele jovem lunático, o pai chega para Jesus, os mestres, para os discípulos ali de mestre, me socorre, meu filho é lunático. Uma hora ele se joga no fogo, outra hora ele quer morrer afogado nas águas. Eu já tentei de tudo. Seus discípulos já oraram, mas nada resolveu. Ora você agora, mestre. E Jesus fala para os discípulos, sabe por quê? Que vocês não conseguiram? Porque essa casta, ela só sai com jejum e oração. E a fé de vocês tem que crescer. Vocês precisam. Aí Jesus repete: vocês oraram e o demônio não foi embora porque faltou fé. Se vocês tivessem fé pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, daria uma ordem a esse monte e ele se lançaria lá embaixo. Jesus fala a mesma coisa que falou em Mateus 17 para os discípulos da figueira: fé, oração, jejum. O inimigo está vindo com tudo para cima de você. Ataca ele com a tua oração, ataca ele com o teu jejum, para ver se ele não vai bater em retirada. E outra arma de ataque que Paulo nos ensina: a palavra do Espírito, a palavra de Deus, a Bíblia. O irmão Zeca abriu o culto contando, lendo as tentações de Jesus. Jesus rebate o diabo. Cada tentação ele rebate com um versículo, com a palavra. Você não pode ir afrontar o inimigo sem a palavra. A tua oração tem que estar alicerçada, fundamentada na palavra. Na palavra, na Bíblia. Leia a Bíblia. O diabo quer tirar essa arma de ataque das tuas mãos. O diabo, ele já está tirando esse livro. Ele coloca o celular na nossa mão, troca. Ao invés do livro, ao invés desse livro, ele coloca o celular. E a gente não presta atenção por que ele tem feito isso. Porque o celular, irmão Zeca, está ligado com o mundo todo. Toda hora aquilo toca.
toda hora é uma mensagem, toda hora é um vídeo, toda hora é uma notícia. Esse livro não. Esse livro está fechado, só conversamos com Deus aqui dentro, só com o Senhor. Por isso que o diabo usou essa estratégia. Livro, Bíblia é cafona. Não, a gente não usa mais isso. Agora é o nosso celular. A Bíblia está ali dentro, só que nunca pega na Bíblia para ler. Você vê tudo no celular, mas nunca na palavra de Deus. Volta às práticas antigas. Pega teu livro, pega tua Bíblia em forma de livro. Vai folhear a Bíblia, vai marcar, vai escrever. Volta às práticas antigas, volta ao primeiro amor. Por que tu abandonou o primeiro amor? Volta ao primeiro amor. Ama esse livro, ama esse livro. Tem nações em que esse livro não pode ser entregue para uma pessoa. É rasgada as folhas e entregue uma folha para cada um. E nós temos a coletânea de todos os livros na nossa mão. Vamos amar, vamos ler a espada do Espírito, porque com essa espada que nós vamos atacar Satanás. Então, as armas de ataque do cristão é a oração, o jejum e a palavra do Espírito, que Paulo nos ensinou. E as armas de ataque do inimigo, hein, pastora? Quais são as armas de ataque do inimigo? É a tua mente, é o teu coração e é a tua base. Todo o exército tem uma base, não tem? Não, no mundo espiritual nós temos uma base. Sabe quais são as nossas bases? Para quando o soldado está cansado, volta lá na base para beber água, para se alimentar, para descansar. A nossa base é a nossa família. A nossa base é o nosso ministério. Então o inimigo, ele quer acertar a nossa mente, o nosso coração e a nossa base. Fica ligado. Porque quando o inimigo consegue alvejar a nossa mente, ele vai direto nos nossos pensamentos. Ataque nos nossos pensamentos. Começam a vir coisas na nossa mente para roubar a nossa esperança. Começa a vir coisas na nossa mente para nos estressar, nos deixar ansiosos, abatidos, fracos, derrotados. Ataques na mente, ataques, ataques, ataques. Depois ele quer alvejar o nosso coração, porque ele quer acertar em cheio os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Quando ele consegue acertar o nosso coração, quando ele consegue nos abater num sentimento, nos deixar fragilizados, adoecidos, até em depressão, até tentarmos suicídio, ele atingiu o nosso coração. Ele atingiu os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. Perverteu, contaminou. Ele conseguiu. E aí, ele quer acertar. Já que ele já acertou em nós, nos derrubou, nos jogou no chão, ele vem com tudo. Agora eu vou na base dele. Agora eu vou destruir a base dele, aonde ele tem suprimento de comida, de água, de descanso. Eu vou lá atacar a família dele. Eu vou atacar o ministério dele. Ele vai tentar destruir a tua resistência. Por isso a nossa resistência tem que estar fortalecida. A nossa família tem que estar fortalecida. O nosso ministério tem que estar fortalecido, porque ele também vai ser alvo. E quando o inimigo chega, ele consegue chegar na resistência, aí a resistência tem que olhar olho a olho no inimigo, olho a olho. Tem que enfrentar o inimigo olho a olho. É o ataque na base. Ele chegou lá dentro da tua família. Agora é tete a tete com o inimigo. Por isso, entende por que a tua família tem que estar fortalecida? Por que o teu ministério tem que estar fortalecido? Porque ele pode ser alvo do inimigo também. E eu queria deixar aqui para vocês quando ele chega lá na base, em que a tua resistência tem que ficar tete a tete com o inimigo, aí a gente lembra daquele versículo: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai
Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de nós, de vós. Eu quero te dizer uma coisa: resistir, resistência, mas a gente tem que se sujeitar a Deus. Quando a gente se sujeita a Deus, a gente consegue resistir um tete a tete com o inimigo. A nossa resistência vai estar ali, ó, olho a olho, e vai vencer, porque nós nos submetemos ao governo de Deus nas nossas vidas. E nessa hora, quem entra na nossa vida para guerrear, na frente da nossa resistência, é o próprio Deus. Aleluias. Estão entendendo a palavra? Se submeta ao governo de Deus e resista com todas as forças o teu inimigo, o teu adversário. E para fechar essa palavra, eu quero te dar alguns exemplos. 1 Samuel, capítulo 17, vai falar sobre uma história de guerra. Vai falar sobre uma luta, sobre o povo de Israel e o exército dos filisteus. E aí, no meio do exército inimigo dos filisteus, se levanta um soldado sobrenatural. O soldado, ele tinha mais de 3 metros de altura. Dizem alguns estudiosos que ele tinha 6 dedos em cada um das mãos e dos pés, 24 dedos. Aquele soldado tinha uma couraça que pesava 60 quilos. 60 quilos é o peso de uma pessoa, de um adulto. A lança, a ponta, só a ponta, não é a lança toda não, só a ponta da lança, 7 quilos. Você imagina a voz daquele homem. E aquele homem estava lá, no vale, a guerra, exército de Israel, exército dos filisteus, já se preparando para o confronto. Mas aquele homem levantava ali no meio do seu exército e ia lá perto dos israelitas, e devia ser uma voz de trovão desse gigante. E ele começava a afrontar: olha aí, vocês não têm coragem não, eu quero um guerreiro de vocês para vir lutar comigo aqui. Luta comigo aqui, se me ganhar, os filisteus vão ser escravos de vocês. Agora, se vocês perderem, vocês vão ser nossos escravos. E cadê o israelita com coragem? Cadê? Cadê? Onde está o israelita? Todo mundo se escondia nessa hora. O homem tinha mais de 3 metros de altura. O homem era uma parede. Cadê o soldado? Cadê o guerreiro para enfrentar? Aí, diz a palavra de Deus, Deus tira lá de trás das malhadas um jovenzinho ruivo, de sardas no rosto, que foi levar queijo para os seus 3 irmãos que eram soldados, estavam na batalha. Aquele menino foi correndo para levar o queijo, e quando chegou lá, ouviu a afronta daquele gigante. E diz que aquela afronta acontecia todos os dias, de manhã e à tarde. Ele pedia alguém para lutar com ele. 40 dias de afronta. 40 dias Golias escrachando o povo de Israel, chamando aqueles homens de covardes para baixo. E não se levantava ninguém para ir lutar com ele. Mas eis que Deus tira os improváveis. Aparece o menino Davi, o adolescente Davi, o jovem Davi. E quando Davi ouve aquilo, vem uma indignação. E ele chega para o rei e fala: eu vou lá lutar. E o rei estava tão desesperado que nem viu que ele não era nem um soldado, ele era um menino. Mas ele estava tão desesperado. Ele queria alguém para livrar o povo de Israel daquela situação. E os irmãos de Davi falam: que isso? Você é metido mesmo? Vem se meter aqui. Você não é soldado, você não é guerreiro. Vai fazer o que lá? Vai morrer lá? Eu vou. O que o rei vai dar? Vai dar a filha dele? Eu vou. Eu vou lá lutar. O menino que sai de
você vai lutar com aqueles gigantes de mais de 3 metros de altura. Você não sabe tática nenhuma de guerra. Aí ele vira e vai contar a experiência dele. A experiência de Davi era maior do que daqueles soldados. Davi contou para o rei Saul que ele matou um leão e um urso sozinho para defender as ovelhas dele. Aí o rei Saul, bom, esse menino não é tão assim, vamos deixar ele lutar. E ele vai lá, pega as 5 pedrinhas, usa o alforje dele, a tiradeira, vai lá. E ele diz na cara de Golias: quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem és tu? Quem tu pensa que é, Golias? Você já se imaginou? Eu não sei qual é o Golias que está te afrontando, mas ele chegou na tua resistência. E tu tem que olhar tete a tete para ele e crescer na autoridade e fazer como Davi. Quem és tu, Golias? Quem tu pensa que é? Só porque tem esse tamanho todo, só porque tem essa couraça, essa lança. Não afronte o exército do Deus vivo, não. Ele é poderoso. E ó, pega, põe ali na tiradeira as pedrinhas, pá, 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 e vai na testa, e crava na testa de Golias e mata o gigante. Vocês estão entendendo a palavra de que estou em guerra? De como deve ser a guerra? É assim. Os soldados ficaram com medo, se acovardaram quando viram o tamanho de Golias. Eu vou te dizer uma coisa: o nosso inimigo é igual Golias. Ele não vai vir para lutar com a gente pequenininho, magrinho. Ele vai vir para nos constranger, para nos colocar na prisão do medo, do cativeiro do medo. Mas você não pode ter medo. Você tem que fazer como fez Davi: encarar o gigante e falar: quem és tu, Golias? Quem és tu para me afrontar? Para afrontar eu que sou filho do Deus vivo e poderoso? Quem és tu? Quem tu pensa que é? E pegar aquelas pedrinhas, ó, tá! Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedra, fundamento. Davi pegou fundamentos ali na mão dele, e aí não teve como o gigante resistir. Ele estava cheio do fundamento, ele estava com um Pentateuco ali, 5 pedras, fundamentado. Não tinha como, o gigante tinha que cair, o gigante tinha que vir por terra. E eu digo a você: se prepare, os tempos são de guerra. Golias aparecerão para lutar contra nós. Você está com os 5 fundamentos aí na tua mão? Você está com as pedrinhas certas para poder cravar na testa do gigante? E olha, eu vou dizer uma coisa: a nossa guerra, a nossa luta não é só contra a afronta, não é só pessoas nos afrontando, não. A nossa guerra pode ser contra a enfermidade. Podemos estar vivendo uma guerra contra uma enfermidade. Pensa que alguém está enfermo é porque ela está em pecado? Isso é mentira. Eu mesma já estive doente, quase morri, estive no CTI, hoje eu estou aqui. São lutas, são guerras, são batalhas que precisamos vencer. O diabo está ali tentando acertar a nossa saúde, e a gente vai ficar parado, deixando ele nos vencer. Temos que lutar, temos que lutar, temos que lutar contra a enfermidade. E quando eu leio a história daquela mulher do fluxo de sangue, hein? Aquela mulher, 12 anos, se esvaindo em sangue, sangue, sangue. Aquela mulher devia estar com anemia, devia estar fraca, quem sabe até com leucemia, de tanto sangue que ela colocava para fora, 12 anos. Aquela mulher simplesmente enfrenta uma multidão. Não eram pouquinhas pessoas, deviam ser centenas de pessoas. Como aquela mulher debilitada conseguiu chegar próximo, de maneira que o braço dela chegou nas vestes de Jesus? Tenta enfrentar uma multidão, tenta, vai num jogo aí, Fla-Flu, Maracanã, e tenta passar por uma multidão. É difícil. Eu
tentei na manifestação. É difícil. Aquela mulher reuniu todas as forças dela. É como se ela estivesse falando assim: apóstolo Paulo, eu entendi o seu recado. Eu estou em guerra. Eu estou com o meu equipamento. Eu estou com as minhas armas de defesa. Eu estou com as minhas armas de ataque. E agora eu vou partir para cima. Vou partir para cima. E foi para Jesus. E toca, quando ela toca, a virtude sai de Jesus. E ela é curada imediatamente. Venceu a batalha. Davi derrubou Golias, matou, cortou a cabeça dele. A mulher do fluxo de sangue venceu a batalha da enfermidade. E quando a gente fala, tem outras batalhas também. Tem a batalha de Jacó. Jacó lutou contra o seu próprio caráter, um caráter doente. O inimigo de Jacó era ele. Ele tinha que vencer aquele caráter dele, que todos conhecem a história de Jacó. Ele não tinha experiência com Deus vivo. Ele vivia de oportunidades. Ele vivia de experiências de outro, mas ele não tinha uma experiência com Deus vivo. E o caráter dele foi adoecendo. Tanto é que ele fez algumas coisas. Se casou com 4 mulheres, teve 12 filhos, uma confusão na família. Mas aí até que ele decide: não, agora eu não posso viver da fé do meu pai Abraão, do meu pai Isaac. Eu vou direto, eu vou vencer esse gigante. Eu vou vencer o meu inimigo que está dentro de mim. Eu vou vencer o meu caráter. Ah, Jacó, eu vou te vencer. Eu vou te vencer. E Jacó luta uma noite toda com o anjo do Senhor. Uma noite toda. Imagina lutar uma noite toda, sejam 6 horas de luta corporal. Até que o anjo toca no nervo. Quando toca no nervo, o anjo está tocando no equilíbrio, naquilo que Jacó se apoia. No apoio, o apoio de Jacó. Tocou no nervo, tirou o apoio, Jacó cai. Pronto, foi derrubado. O caráter dele maléfico foi derrubado. Venceu a guerra. Saiu mancando? Saiu mancando. Mas saiu com um novo nome: Israel. Porque como Aleluia. Chega de aproveitar a oportunidade. Chega de passar perna. Chega. É eu e você. Tu tem que me conhecer. Quando você me conhece, tu vai ver que eu vou te dar um sobrenatural. Eu vou te dar uma estratégia que tu vai dar, raspar os canicinhos e tu vai enriquecer, porque a sabedoria é minha. Tu pensa que tu é inteligente, mas tu é sábio? Não. A sabedoria sou eu que dou. A inteligência eu te dei, é terrena. Agora a sabedoria é do céu. Quem deu foi eu. E você precisa me reconhecer. Venceu a guerra do próprio caráter doente. Jacó, vencedor, guerreiro do Senhor. E a gente viu outras guerras. Eu me lembro da guerra de José. José teve que lutar com a sua parentela. José teve que lutar com seus irmãos por causa de um sentimento que estava na família dele, de inveja. O inimigo espiritual ali de José era a inveja. E tinha que lutar. Desde que ele ganhou aquela túnica listrada do pai dele, por ele ser um dos filhos mais novos e da mulher que Jacó amava, pronto. O espírito da inveja pegou os irmãos dele, e os irmãos dele passaram a ter raiva de José, a ponto de querer conspirar a morte de José, do próprio irmão. Mas José se abateu? Não. José teve sonhos. Deus mostrou a José ali, né? Os molhos se inclinando perante ele, o sol, a lua, as estrelas se inclinando perante ele. Ele foi vendido como escravo? Foi pelos irmãos. Passou momentos que eu e você não íamos querer passar. Mas eu creio que não saiu da mente de José. Ele não deixou o inimigo atacar a mente dele e roubar os sonhos que o Senhor deu a ele.
os sonhos que o Senhor deu a ele. Ele protegeu a mente dele. Ele protegeu o alvo do inimigo que queria acertar a mente dele. E ele guardou o pai dele. Ele guardou os irmãos dele. Ele guardou os sonhos, as lembranças. E aconteceu. Ele se tornou o governador do Egito. E pôde abastecer não só a família dele, como o povo dele. Aconteceu. Porque ele se guardou. A resistência era ele. E ele guardou. O inimigo quis de todas as maneiras. O inimigo até acertou as emoções dele. Porque ele ficou abalado. Mas o inimigo não conseguiu chegar na mente dele. O inimigo não conseguiu chegar na resistência dele. Na base dele. Não conseguiu. Ele protegeu. E ele foi vencedor. E agora, para terminar a nossa palavra, a gente não pode deixar de falar de Jesus. Jesus foi um vencedor numa guerra. E a guerra era a morte. A morte era o adversário. A morte queria vencer Jesus. A morte queria vencer Jesus. Onde está a morte, a tua vitória? A morte queria vencer Jesus. A morte levou Jesus para a cruz. A morte humilhou Jesus, chicoteou Jesus, colocou aquela coroa de espinho em Jesus. A morte estava crente que tinha vencido. Eu ganhei essa batalha. Mas eis que Jesus, no terceiro dia, ele ressuscita. E ele vai lá embaixo, lá no inferno, lá embaixo, pegar a chave da morte, da mão de Satanás. Você está pensando que você venceu? Eu sou o vencedor. Eu venci essa batalha. Em maneira nenhuma, você conseguiu atingir, você conseguiu atacar os meus pensamentos, o meu coração, as minhas bases. Eu guardei tudo, firmado na palavra de Deus, firmado no meu amor por Deus, sendo filho de Deus, sendo Cordeiro Santo. Você não me atingiu. Eu fui porque eu quis. Jesus é o maior exemplo de que essa batalha, todos nós somos mais que vencedores, porque ele venceu a pior parte. O que cabe a nós é vencermos aqui na terra. Está fácil demais para mim e para você. Depois que Jesus venceu a morte, ficou fácil para nós. Vamos deixar essa palavra entrar em nós. Vamos respirar fundo. Vamos nos encher de autoridade. Vamos nos lembrar das palavras de Davi. Quem és tu, Golias, para afrontar o exército do Deus vivo? Vamos nos encher de força. Deus não nos criou fracos, não. Deus não te criou fraquinho, não. Deus te criou forte, te deu força, te deu toda a sustância, te deu todo o armamento para você ser forte e corajoso. E diz: ser forte e corajoso. Toma posse dessa palavra. Eu quero, para terminar essa palavra, deixar aqui. Não há vitória sem guerra. Não há aquisição sem batalhas. E meu último exemplo aqui: não há aquisição sem batalhas. Tem despojos para a gente pegar. Tem despojos. Toda guerra, o exército que perde deixa os despojos. E o exército vencedor pega esses despojos. Davi foi um deles. Davi estava lutando com os filisteus, com 600 homens. Enquanto ele estava lá na guerra com os filisteus, os amalequitas entraram em Ziclague, a cidade de Davi. Colocaram fogo, saquearam, pegaram todas as mulheres, crianças e idosos e levaram como escravos. Davi, quando chegou na sua terra com 600 homens, que olhou
a casa dele toda saqueada, pegando fogo. Até as mulheres de Davi foram levadas. Davi e seus homens cansados, com fome, com sede, chegaram na resistência da base. E não tinha mais base. A base foi atacada. A base foi destruída. A base foi levada como escrava. Davi e seus homens olham para aquela cena e começam a chorar. Mas era um choro muito forte. Era um choro muito doloroso. Foi um choro muito difícil para eles em verem aquela cena. Eles sendo guerreiros, eles não tomaram conta da sua base. E o inimigo entrou. E o inimigo fez a arruaça. Eles sentaram como crianças e choraram. E diz a palavra de Deus que eles ficaram tão enlouquecidos que os 600 homens queriam matar Davi. Matar. Como pode você ser um líder protegendo outros povos dentro da nossa casa? Queriam apedrejar Davi. E Davi recupera os ânimos e diz assim: chama o sacerdote, pega o éfode, vou buscar o Senhor, vou orar. Senhor, Deus de Isaac, Abraão e Jacó, é para eu ir atrás. Tu vai me fazer chegar lá a tempo de recuperar tudo que eles levaram, Senhor. Tu me dá permissão, Senhor. Tu vai comigo, Senhor. E o Senhor responde: estou contigo, vai. Estou contigo, vai. Estou contigo, vai. É a ordem de Deus. O diabo chegou na tua base, levou os teus despojos, levou os seus escravos. Pergunta ao Senhor, consulta ao Senhor. Se ele disser, vai, tu vai. Davi foi. Só que os 600 homens, 200 não quiseram ir. Foram só 400. E quando eles estão indo procurar os amalequitas com todas as pessoas, todos os familiares, todos os bens, todos os animais, eles se deparam com um egípcio que estava 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, largado morrendo. E eles decidem alimentar aquele egípcio. E aquele egípcio se alimenta e recupera o ânimo e conta o que tinha acontecido com ele. Olha, o exército dos amalequitas entraram na cidade dos filisteus, entraram na Judéia, pegaram lá em Ziglag todos os homens e mulheres. Eu também estava junto com eles, escravo, e eu fiquei doente, eles me abandonaram para morrer. Aí Davi fala: você sabe aonde eles estão? Vocês sabem aonde é o acampamento deles? Sei. Você nos leva lá? Promete que não vai me entregar para eles de novo? Não, vamos entregar não. E aquele egípcio leva Davi os 400 homens. Quando Davi chega e avista o acampamento dos amalequitas, eles estão bebendo, se divertindo, festejando a vitória, festejando. Eu acho que a mesma coisa como a morte fez com Jesus. Ela estava festejando a vitória, mas depois do 3º dia, Jesus chega lá e pisa na cabeça da serpente e pega a chave do inferno, da morte. Aleluia. E aí, Davi, olha lá, vamos lá, agora é com a gente, agora é com a gente, agora é com a gente, guerreiros. Estão preparados? Vamos entrar no terreno do inimigo e vamos pegar tudo que eles pegaram nosso. Restituição, restituição. Entraram, guerrearam, e diz a palavra de Deus que todos ali foram mortos. Só 400 jovens fugiram a camelo. O resto eles eliminaram todos. Eles não só recuperaram todos os seus bens, animais, famílias, como pegaram até os despojos também dos amalequitas. Levaram tudo, chegaram em Ziglag, os 200 homens lá. Aí o exército de Davi chega: vencedores, vencedores, sucesso, sucesso. E aí os que ficaram: opa, eles conseguiram, olha quanta coisa a gente trouxe, mas nós não vamos dividir com vocês. Vocês se acovardaram. Nós não vamos dividir, é nosso. Nós lutamos, é nosso. Ei, ei! Quem te deu a vitória não foi a tua força. Quem te deu a vitória foi o próprio Senhor. Foi o Senhor que colocou aquele egípcio no caminho deles. Foi o Senhor que fez eles
se embriagarem. Foi o Senhor que deu a vitória na luta corporal. Foi o Senhor, não te pertence, pertence ao Senhor. Davi chama a atenção daqueles 400 homens e diz: não, a partir de hoje nós vamos dividir tudo para os que forem e os que ficarem. Não te pertence os despojos, não te pertence a restituição, pertence o Senhor, e é Ele que vai dizer o que você vai fazer. Entenderam a palavra? Entenderam a mensagem? Entenderam por que estamos em guerra? A pastora Érica está usando essa situação atual aqui no Brasil para incitar a guerra. Não, é a guerra espiritual. É a guerra espiritual que não nos deixa, não nos dá descanso. E você pode, com Cristo você pode. Não há aquisição sem batalha, não há vitória sem guerra. Somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Jesus venceu por nós, venceu por mim, venceu por você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero orar. Eu quero terminar a minha palavra com uma oração. E eu te convido, aonde você está, aqui conosco, na sua casa, no seu conforto, mas essa palavra mexeu com você. Você estava se sentindo tão desanimado, você estava se sentindo tão fraco, tão debilitado, tão sem forças, tão sem energia, e parece que entrou um dínamo em você agora. Esse dínamo é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que é o poder de Deus em nós, é o poder de Deus dentro de nós. Não está nada vencido, não, nós precisamos lutar, mas nós já sabemos o resultado, porque nós já somos vencedores por Jesus Cristo. Fecha teus olhos agora onde você está. Se a tua batalha é com algum familiar teu preso nos vícios da droga, do álcool, da prostituição, se você tem algum familiar teu que está preso, que está na cadeia, e você tem lutado, você tem orado, se a tua batalha é com a salvação dos teus familiares, você tem orado, você tem lutado para a salvação da tua família, ou então da tua saúde, o teu adversário é uma enfermidade, coloca agora, ou então é o desemprego, o quanto você tem orado por aquele emprego, e o emprego não chega, e as contas estão aí, e você se desespera, parece que o inimigo está vencendo, mas não, o Senhor já venceu por ti. Amém, Jesus. Se a tua batalha é contra uma faculdade, você jovem que quer estudar, mas você não tem condições, você não consegue passar no vestibular público, você não tem dinheiro para pagar no particular, mas você quer estudar, e você briga todos os dias com você mesmo. Eis que o Senhor vai te dar vitória, porque tu tem a mente de Cristo, Ele vai te ajudar. Coloca agora o teu inimigo, o teu adversário agora, coloca no lugar que ele tem que ficar, agora nos pés de Jesus agora. Amém, em nome do amém, Senhor Jesus nós vamos orar. Senhor, todos que ouviram essa palavra, Senhor, todos que foram tocados por essa palavra, todos que foram cheios do poder, vestidos do poder com essa palavra, e eles viram, não, eu posso, eu vou, eu sou guerreiro, eu sou soldado, Senhor. Senhor, permaneça esse tônico agora, Senhor, do Espírito na vida de cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Senhor, que todo inimigo, Senhor, da enfermidade caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que todo inimigo, Senhor, do desemprego, Senhor, caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, que Jesus. todo inimigo, Senhor, da dependência química caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que todo inimigo, Senhor, querendo roubar a salvação, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Que todo inimigo que prendeu, Senhor, alguém em uma cadeia, Senhor, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Todo inimigo que colocou um espírito de loucura, caia por terra, em nome do Senhor Jesus. Vai caindo por terra os nossos inimigos, caia por
agora. Os inimigos de Deus caiam por terra. Os inimigos de Deus. Ah, Senhor, nós queremos abençoar todos que estão orando agora. Todos que estão orando, nós vamos ter testemunhos dessa palavra, dessa pregação, Senhor, das vitórias. Nós somos mais que vencedores por Cristo Jesus. Foi por Jesus que nós vencemos, Senhor. Deus, em nome de Jesus, dá a tua bênção, Senhor, sobre todos que estão orando com fé, crendo na sua vitória. Ah, em nome de Jesus. Amém.